tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais uma gravação de um podcast. E essa noite nós estamos aqui com os nossos queridos, a doutora Claudineia e o doutor Rogério, nossos psicanalistas. Olá, boa noite. E vão estar falando um pouco mais, né, conosco, né, doutora Janice? Isso mesmo. O pessoal tem muito perguntado, né, sobre esse tema. O que é segregação do feminino, né, frente à loucura do homem? Bem, esse tema é um tema de diversidade, pessoal. Dentro do conteúdo da psicanálise, quando nós temos a segregação do feminino, é como nós estivéssemos aceitando que somos um ser humano, quer dizer, que estamos aptos, capazes de realizar e tomar conta da nossa vida. O feminino na psicanálise não quer dizer ser homem ou mulher. Significa que aquela mulher que fez o papel da mãe conseguiu fazer aquela segregação, colocar aquele ser no mundo para que ele possa ser realmente adaptado a uma sociedade, que é o mais difícil, né? Quando a pessoa não é segregada, na verdade, doutora Claudineia, o que acontece? Aquela mulher, né? A Isabela, é isso? É Cláudia. Cláudia, pessoal. Que pegou a criança, né? No hospital. Ela trabalhava no hospital, que não foi a médica. A médica não faz isso. Quem faz é o ser humano, pessoal. E pegou a criança para ela. Parece que é um tipo de falta de segregação, né? Algo que aconteceu sobre aquela pessoa naquele exato momento. O que a senhora pensa sobre isso? É interessante pensar, né, Janice, quando a gente fala essa ordem, tipo assim, né, como que ela conseguiu, né? Quando a gente pensa assim, hoje, antigamente, acho que era mais fácil, né, entrar nas maternidades. Hoje é tudo tão controlado, hoje é tudo tão feito, e a gente pensa, como que essa mulher conseguiu alcançar isso, né? Ela, saiu até uma outra reportagem falando que ela tinha dito para a família que estava grávida, entende? Eu acho que ela, de certa forma, ela, por não ter, você traz muito bem isso, a falta dela ter conseguido segregar, de colocar esse limite, de trazer isso para ela não conseguiu entender até onde ela pode ou onde ela não pode, né? E aí, o que acontece? E é uma pessoa que, se você pensar, é uma pessoa de formação médica, de conhecimento. E aí a grande pergunta das pessoas era: como que uma pessoa com uma capacidade intelectual tão grande dessa teria a capacidade de fazer uma coisa tão absurda, né? Porque na visão das pessoas verdade. é uma coisa tão absurda. E aí a gente pensa, o que leva o ser humano, né? Ela disse para a família que está grávida. Isso é uma justificativa? Simplesmente a pessoa diz, eu estava grávida e como eu não tô, eu vou sair roubando qualquer bebê para provar que eu tô grávida? Você acredita, doutora Claudineia, assim, que nesse momento que ela elaborou, né? Que ela elaborou um plano, né? Ela elaborou. Totalmente, ela elaborou um plano. Esse momento de elaboração, ela vivenciou isso psicologicamente? Tenho totalmente? certeza. Tenho certeza. Que ela, vamos falar para o senso comum das pessoas, é como se ela tivesse tido um surto. Ela criou mesmo essa realidade da gravidez, entende? E ela precisava de um bebê para simbolizar essa... Agora, realmente, dei à luz. Porque ela criou, ela tinha roupa de neném, né? Ela não tentou fugir com esse neném. Ela levou mesmo para casa, como se fosse o filho dela. Ela elaborou. Ela colocou dentro da mochila. Exatamente. Ela sabia que ela precisava sumir com ele para que ninguém... Porque como que ela passa com o bebê pela porta sem ninguém perceber? Então, ela elaborou toda aquela questão. Claro que você fala assim, mas ela fez isso consciente? Consciente, sim, mas dentro de uma questão de que ela não estava... vamos trazer para o senso normal, vamos dizer. Ela estava num momento de surto mesmo. Ela tinha, né? Não vou dizer que ela chegou a cruzar a linha toda, né? Igual a gente fala, que ela fez a passagem. Mas ela estava num ato. E aí a gente precisa entender que essa questão do ato, ele vem acontecendo e cada vez com uma frequência. Isso que você está trazendo da mulher em questão a esse bebê, mas a gente vê todo dia, se você abrir o jornal todo dia, a gente vê essa questão mesmo de feminicídio, de agressividade, de como que as pessoas estão deixando isso passar despercebido. É como se... eu sei que, às vezes, para as pessoas entender o tema do Congresso, quando a gente fala essa palavra, segregação... Segregar, né? Parece que é excluir, né? Na verdade, todo mundo está sendo excluído. Exatamente. Né? Parece que é uma coisa tão complicada, mas quando você vai entender o que é esse feminino, o que é essa loucura, vamos dizer, essa loucura do homem, né? Que a segregação está passando. Quando a gente traz isso para os dias atuais, está muito palpável.
Muito palpável. Interessante que aí isso foi uma questão de maternidade, né? Mas a gente vê os casos dos Nardones, por exemplo, né? Sim. Que é uma situação também complicada, porque aí já entra, parece, né? Doutor Rogério Moreira também está aqui também conosco, e o tema dele, gente, é um tema, assim, perversão. Ai, né? Tema super levinho. Levíssimo na psicanálise, perversão. Mas como que aconteceu aquele caso dos Nardones, né? Como é que é matar uma criança e o pai compactuar com aquilo? Como que seria isso, né? Eu acho que é uma diferença que a gente pode pensar para sair um pouco e abrir um pouco o pensamento, é entender que a perversão na psicanálise não é a perversidade do senso comum. Olha que interessante, Exatamente. hein? Exatamente. Então, assim, Explica isso pra gente aí, porque o pessoal já ficou pensando assim, que a gente isso? escuta todo dia no consultório assim, aquela mulher é perversa, Aham. né? Olha, aquela atitude ali é perversa. E o que é isso aí agora, né? É diferente, porque a linguagem da psicanálise, a psicanálise ela tem a sua linguagem e que, às vezes, do senso comum não quer dizer aquilo que a pessoa pensa, né? Então, quando a gente pensa em perverso, você vai pensar no perverso lá da Bíblia, na perversidade das pessoas, na maldade das pessoas. Mas para a psicanálise, não. É um cara que não conseguiu entender e acabou negando lá desde o início, lá na fase infantil, lá no início, lá a castração da mulher, e ele tem toda uma estrutura ali, tem toda uma gama de acontecimentos para ele chegar nessa estrutura de personalidade, que é a perversão. Né? E a gente entende que são homens, né? Na psicanálise a gente entende que são homens, né? Como a gente até conversando esses dias, né? Nós dois estávamos conversando, estava dando aula lá no núcleo do Venda Nova e de repente nós dois nos vimos assim parados, paramos a aula e estamos assim, mas é a quarta lição do Freud. Mas Freud falou, né, Rogério? Sempre estamos conversando sobre isso. Sobre isso. Psicanalista, quando junta, não tem jeito. Parece que querendo achar uma forma de ajudar essas pessoas. Na verdade, acho que a nossa necessidade básica é essa. E tem algum caso, assim, de perversidade que no momento, assim, o senhor gostaria de passar pra gente, assim, pensamento? Só pra gente, o pessoal aí, né, os alunos que estão assistindo, as pessoas né? não conseguem entender, são as pessoas que tá vendo isso. Olha, Só um minutinho antes do senhor começar. Só um minutinho, o senhor pode voltar nessa? Porque vai ser esse caso, só para eu poder acertar aqui a câmera. Só um minutinho. Pessoal aí que tá vendo no YouTube aí, nós estamos aqui no estúdio. Um minutinho É ao aí. vivo, é ao vivo. É ao vivo, então Ao tem vivo. todas, Ao vivo você tem sabe, dessas né? Ao vivo tem Tem isso. essas coisas mesmo, né? E aqui, vocês também podem fazer perguntas, ok? Para os nossos preleitores aqui, que vamos estar, né, emitindo para eles responderem, tá? Tranquilos, podem fazer perguntas. Sei que vocês estão cheios de perguntas aí, mas com certeza vamos tentar resolver e falar todas para vocês, tá bom? Porque realmente, pessoal, é uma situação, assim, vamos dizer, de pensar, né? Tanto um homem matando mulher, tantas situações que nós estamos vivendo, crimes bárbaros, né? Com facadas, muitas facadas, as pessoas não conseguem mais escutar o não do outro, né? E, de repente, acontece essa loucura do homem, né? Por não dar conta de escutar o não. E aí, doutor Rogério, continua nos falando aí sobre isso aí, né? Depois você conta se tem algum caso na Bíblia. Que ele é o cara, ele é o cara, depois eu conto para vocês, hein? Ele tem um YouTube legal que ele vai divulgar aqui, que fala sobre a Bíblia. Gente, o negócio é bom demais. Vocês que são pastores aí, padres, ou gostam dessa área de estudar, entra lá no YouTube do Dr. Rogério, ele vai falar um pouquinho para vocês depois sobre esse tema, hein? E aí, conta isso pra gente. Assim, é interessante, vamos pensar no seguinte, pensar numa coisa bem comum, que pro brasileiro é muito legal, o brasileiro gosta muito, que é futebol. Então o cara tá jogando bola ali, o cara machuca o outro. A gente fala, pô, esse cara é mau, é maldade, esse cara é perverso, cara. Isso é perversidade. A perversão, não. Para mim, um dos pontos mais clássicos que você pode separar um perverso da perversidade, a perversão da perversidade, é a forma de gozo. Quando falou em gozo, o povo já pensou outra coisa. Né, gente? Outra história. Outra história. Psicanálise. Daqui a pouco psicanálise. ao herege. Ao herege. Não, é isso aí. Então, o perverso, ele se satisfaz na destruição e na dor do outro.
Então, não é simplesmente uma questão de uma maldade que alguém fez com a outra. É a satisfação dele em destruir o outro. Toda a construção que ele faz em prol da destruição do próximo, de ver o próximo destruído. Isso é uma estrutura perversa. Seria uma das diferenças, né? E a gente tem muitos casos. Aí, agora, me parece que mês que vem vai ser lançado um filme sobre um caso muito emblemático do Brasil, que foi o Chico do Patins, né? O Maníaco do Parque. Maníaco do Parque. Vai sair agora, acho que mês que vem vai lançar o filme dele, e é um caso clássico de perversão, absoluta perversão, com todos os requisitos que Freud ensina pra gente, né? De você entender literalmente, né? Todos os pontos. Completamente. Isso é muito interessante, pessoal, que a informação nos leva a termos uma vida mais tranquila e também nos leva a evitar determinados tipos de situações. Dr. Freud fala, na psicanálise, nem tudo se perdoa. Mas como que é isso? Precisamos entender o coronário do mal da vida. O que está causando essa maldade? E trabalhar com o que é necessário, principalmente com as famílias. Não é, doutora Claudineia? Exatamente. É lá que nasce as grandes demandas, não é verdade? Eu falo isso para os meus pacientes. A família é o lugar que mais cura e o que mais adoece. É no mesmo lugar, nessa mesma proporção, né? Porque a gente vê que, né, o doutor Rogério traz essa questão da perversão, por exemplo, assim, a gente sabe onde foi que isso surgiu. Porque ele não nasceu, ele teve um momento que essa perversão ela é despertada, não sei que palavra dizer exatamente. Mas eu vejo que vai ter essa questão, como você disse, quando essa mulher, às vezes, ela não consegue fazer essa castração. E aí eu te falo, essa mulher, assim, a mãe, né, vamos pegar, mas não necessariamente porque é essa mulher. Essa mulher, ela não consegue colocar, ela não consegue, às vezes pelos limites dela mesmo, pela carência dela, pelas questões dela. E que me preocupa demais, Rogério, assim, de coração, porque como é um tema que eu falo muito de maternidade, a gente fala muito de mãe, de filho, como que isso tem crescido de uma forma gritante. Sim. Gritante. Por quê? A minha grande preocupação hoje é como essas mulheres estão acolhendo essa maternidade, né? Como elas estão dando conta. Por quê? Porque a própria carência dela... Porque pensa... Vamos voltar no caso da mulher que sequestrou. Entende que ela fez qualquer coisa para ter aquela criança? Qualquer coisa. Aí vamos supor que desse certo ela ter essa criança e ela criar essa criança. Qual limite ela colocaria nessa criança? Nenhum. Então, seria um provável, por exemplo, uma loucura, né? Poderia Entende? ser uma criança... Devido às com, carências. em hipótese, né? Em hipótese, sim. com o sofrimento que poderia segregar. Tudo a gente está dando uma questão de hipótese, porque não aconteceu o caso. Isso. Mas isso a gente vê todo dia. A carência de mulheres, de pessoas, não vou nem falar só mulheres, mas pessoas que vão influenciar na criação dessa criança, sejam homens, mulheres, avós, tios, qualquer pessoa que faz parte da criação dessa criança, que devido à sua dificuldade de falar o não, de se impor, de colocar o limite, ele não faz esse corte, né? Ele não faz essa castração. Por quê? Porque ele quer ser bonzinho, porque ele quer ser legal, porque ele quer ser... amado, exatamente. Né? É a nossa grande necessidade. Que a gente tem mesmo, a necessidade de ser amado. Mas a gente está passando por cima de qualquer coisa por essa necessidade. E aí, os frutos vêm depois. Entende? Porque, assim, toda vez que eu vejo um filme que a gente percebe que uma história, não precisa nem ser filme, biografia, né? Quando a gente vai ver a biografia do El Chapo, quando a gente vê a biografia de Pablo Escobar, quando a gente vai ver essas pessoas que eram... Eles eram muito maus mesmo, eles eram perversos mesmo. E aí você fala assim, não, mas não só na questão da maldade, mas da perversão, porque você vai ver a história. Porque a vida não valia nada, né? Não, e assim, o outro, né? E aí você vê a história, aonde outro. estava essa mulher? O pai não existe. O pai não existe. O pai, a pessoa, vamos dizer assim, o homem que estava ali para fazer essa função. O nome dele também, né? O nome dele não existiu. Essas mulheres fazem uma questão e não conseguem, porque é como se aqueles filhos fossem tudo o que elas têm e eles começam a dar certo. Entende? A dar certo no sentido de dar um retorno. E é nítido quando você vê, quando eles vão crescendo como criança, como elas alimentam isso, sabe? De, olha, você faz da próxima vez para dar certo, não erra não. Entende? Não deixa ninguém te pegar, não. Então isso vai isso é criando... interessante, né? Tem uma...
se não me engano, eu acho que é o Patrão Del Mal, que fala de Pablo Escobar, que numa cena ele é pego dentro da escola fazendo uma coisa errada. E a escola chama a mãe pra vir na escola. E a mãe adverte ele na frente das pessoas, não, ok, tá. A hora que ele vira e fala assim, da próxima vez você aprende a fazer uma coisa e faz direito pra não ser pego. E aquela, Entende? E não no sentido de colocar o limite, você tá Sim, sim. errado, você tá, Entendi. entendeu? Tem E muitos aquele pais menino- que fazem É, isso. Demais! muitos. E hoje, dentro da escola, a gente tá vendo isso. Eu atendo adolescentes e vejo que, às vezes, os pais, tipo assim, um limite que a escola coloca, ele não dá conta. O pai quer ir lá brigar com a escola, o pai quer resolver o problema. Ele quer ir brigar com outro adolescente que discutiu com o filho. Entende? Porque, às vezes, esse filho não foi convidado pra uma festinha. Ele quer colocar, ele acha que esse filho não precisa ter limite. E aí, a questão é deles mesmo. E aquele jovem, né, o doutor Rogério, você falou do gozo, né? É. Aí o povo tá tudo lá pensando, me conta sobre Fala esse mais gozo. sobre isso. Como diz Freud, me fale mais sobre isso, esse tal desse gozo, né? Aham. É porque o gozo a pessoa já pensa, né? Não, é interessante, porque quando eu era jovem, na Bíblia, estava escrito gozo. Sim. E eu estava na adolescência e estudava gozo de orgasmo. Sim, sim. Lá na escola. Eu falava, mas que gozo é esse? Mas eu tinha vergonha de perguntar aos meus pastores, entendeu? Eu sempre tive uma dificuldade quando... Gente, como é que fala essa palavra aqui na Bíblia, né? Parece que essas palavras divergem em várias áreas, né? Sim, porque, olha, veja bem, a gente entende no senso comum e nós somos ensinados e treinados que gozo é sinônimo de ejaculação. E não é. E não é, né? Não é. Gozo é a sensação de satisfação e de prazer depois de um estado de tensão. Ó, gente, isso é uma Exatamente. teoria, hein? Parabéns. que é Eita, gozo. é isso que é o gozo. Isso é que é o gozo. É o gozo da psicanálise, hein, pessoal? Cuidado aí. Daqui a pouco vai ter gente perguntando lá pra mim. Deixa Deixa pra pra lá. lá. É. Deixa pra lá. Então, mas, Volta. mas, Vou rebobinar. ao vivo tem essas coisas. É. Então, assim, a gente precisa entender bem isso, porque eu acho que nós estamos caminhando para uma sociedade onde a perversão vai ser das maiores estruturas mais presentes, assim. Até seria uma honra alguém desenvolver uma clínica, né, da perversão, até, porque assim como a gente hoje está colhendo os frutos do período pós-Segunda Guerra Mundial, a gente está colhendo esses frutos em questão de psicose ordinária. Eu acho que daqui a um tempo, por causa dessa sociedade que vive nessa psicose ordinária, a gente vai começar a colher os frutos Da perversão. da perversão. Se a gente já não estiver começando a colher. Pois Porque é. um grande indicativo que eu não quero mais o outro na minha vida, né? O outro vai servir na minha vida simplesmente para que eu possa dar para ele um prazer e depois tirar tudo dele. Destruir. Seria o caso da Suzana Vieira, vocês lembram do caso dela, que ela se apaixonou por um homem, né? Bem mais novo do que ela. E, de repente, ele chegou numa situação que deu tudo de amor e carinho para ela e, de repente, tirou tudo. Esse é um caso clássico de perversão, né? Porque o perverso, ele sabe fazer o outro, como o Dr. Freud falou, gozar. Né? Ele Dr. sabe, Freud ele falou sabe isso, o que, é engraçado ele sabe isso, o que né, Lívia? desperta o desejo no outro, né? Ele Ele sabe o que sabe. Nesse caso que eu estava assinando para vocês do Maníaco do Parque, tem uma entrevista dele, do delegado que o prendeu. Ele fala que o Francisco estava sentado, rodeado de policiais e do delegado, e ele estava todo acuado, fumando um cigarro, e o delegado falou assim, olha, tem uma moça aí fora que está querendo falar com você. Aí ele falou, não, espera eu terminar aqui de fumar e tal. E terminou de fumar. E essa moça que queria falar com ele foi uma das poucas que escapou, que conseguiu escapar dele. Né? Ele não conseguiu Ele não matar. conseguiu matá-la. Ele- Aham. E ela foi lá e tal. Aí ele terminou de fumar e o delegado fala desse jeito. Falou assim, olha, que ele se transformou na cadeira. Mudou a fisionomia, Mudou tudo. completamente. Ele estava todo imponente, Muito fumando louco. cigarro. Ele abaixou Isso que é todo, loucura. acuou todo, assumiu uma posição bem, aspas, de humildade. E a moça entrou. E ela entrou e começou, olha, você ia me matar, você ia fazer isso e isso comigo, e eu acabei fugindo e tal, sei o que tem. E o delegado fala que quando terminou o tempo dele com ela, a moça saiu de lá chorando,
pediu para dar um beijo na testa dele pedindo desculpa para ele. Porque ele convence ela. Porque ele convenceu. Ele Ele foi convenceu. exatamente onde... Pessoal, e outra interessante, isso tudo que o doutor Rogério está falando, é porque a gente vê isso muito na clínica hoje, né? A pessoa sofrendo por um amor, bem dizer, de uma pessoa que maltrata, maldiz aquela pessoa, não é verdade? Se alguém quiser fazer uma conversa ou convidar você ou a doutora Claudinete para um podcast, né? Para que vocês possam abordar esses assuntos, né, doutora Lília? Como que eles entram em contato com vocês? Vocês poderiam deixarem aí o contato, a rede social de vocês, por gentileza? Claro, claro. O meu pode falar lá no rogeriodepaula.psi e no telefone 319-9856-4456. Isso mesmo. 319. E nas redes sociais. Tem YouTube também. Fala aí sobre a Bíblia Bíblia no... no divã. Ah, Bíblia no divã, isso vai... Espera só mais um pouquinho que tem a Bíblia no divã ainda para vocês aí. E você, doutora Claudineia? Meu é @psi.claudineia, né? E tem o WhatsApp, 31984148330. Pessoal, Freud disse algo muito interessante. Que a análise é para resolver todos os problemas de amor recalcados. E cada vez que eu atendo, realmente eu chego a essa conclusão. Que aquilo que não foi resolvido na nossa infância, precisamos falar para não adoecer. Né? E isso é muito importante.